A versão de Death Note da Netflix não é uma adaptação ruim, porém... Para analisarmos o filme Death Note da Netflix, primeiro precisamos esquecer que ele é uma adaptação de um mangá e anime japonês. Logo no início do filme podemos reparar que ele é um típico filme adolescente americano cheio de clichês. Já inicia mostrando líderes de torcida, mostra também no início do filme algumas situações de bullying, tem o típico valentão da escola que bate em todo mundo e tem o nerd que vende os seus conhecimentos e apanha do valentão. Esse é o nosso protagonista do filme. E em meio a todos esses clichês, eles tentaram dar aí um ar sobrenatural, mostrando o início de tempestade, uma ventania, uma chuva, para dar um clima meio estranho e de suspense. Eis que o Death Note literalmente cai quase no colo do Light. Eu vou citar pontos isolados do filme, alguns pontos que eu gostei e alguns pontos que eu não gostei. A primeira aparição de Ryuki ficou fantástica, a cena ficou muito boa. Pena que o nosso herói deu gritinhos estridentes que acabaram tornando aquela cena, que estava com um clima muito interessante, cômica e ridícula. Ainda falando sobre o Ryuki, uma coisa que eu não gostei no filme é que não ficou bem definido que criatura ele é. Porque na cultura ocidental, o único ser sobrenatural que está ligado à morte seria um ceifeiro, um Reaper, que não é a aparência que o Ryuki tem. Ou então, se ele é um demônio, ele também não tem a aparência que nós ocidentais temos o costume de ver em um demônio, que seria um ser provavelmente avermelhado ou com chifres. Em um determinado ponto do filme, o Light pega um livro de mitologia e vê algumas imagens que ligam o Ryuki à cultura japonesa, mas aquilo ali fica só subentendido. Em momento nenhum é falado que ele é um Shinigami ou um deus da morte, ou é realmente citado que ele é um ser da mitologia japonesa. Algumas modificações que eles fizeram que foram necessárias é acrescentar outras regras. O Death Note ele não somente mata as pessoas com ataque do coração, você pode especificar qual é o tipo de morte que a pessoa vai ter. Isso fez com que as mortes ficassem muito parecidas com as mortes do filme Premonição. Eu senti falta do filme ser um pouco mais sobrenatural, abordar um pouco essa questão dos poderes do caderno, de onde eles vieram. E eu também senti falta do embate psicológico entre o Light e o L. Eu senti que isso ficou muito resumido no filme. Eles poderiam ter investido um pouco mais e talvez fazer que nem os japoneses quando fizeram a versão em live action de Death Note, ter estendido para uma trilogia. Eu acho que pegar a história toda do Death Note e resumir em um filme só tornou tudo muito espremido e muito corrido. E falando sobre o L, eu gostei muito da escolha do ator. O ator é muito bom, porém o L ele não foi muito bem construído. O Atari, que é o tutor do L, fala que ele passou por um experimento para se tornar alguém que tenha um equilíbrio psicológico muito alto. Porém, mais pro final do filme, ele mostra que ele não tem esse controle emocional, ele se desequilibra muito fácil e tem o emocional dele muito abalado. Os momentos finais do filme tem muitos clichês. Tem a típica cena de perseguição nos becos da cidade, que acaba sendo cortada dentro de uma cozinha e termina em um outro beco com um dos perseguidores apontando a arma para o principal. E uma outra coisa muito clichê de filmes americanos é depois da perseguição aí acontecer mais algumas coisas e o herói principal ir parar no hospital, ficar um tempo em coma e depois aí você ter a resolução, ele conversando com alguém na cama do hospital e você descobrir que muitas coisas aconteceram nesse curto período de tempo que ele estava em coma. Em resumo, eu não gostei do filme, mesmo esquecendo a obra original japonesa, porque a história ficou rasa e muito mal contada. Alguns atores que foram escolhidos não ficaram muito bons e a história ficou muito cheia de clichês.
Uma das polêmicas quando foi feito o anúncio desse filme é que mudaram a etnia dos personagens. Eu acredito que mesmo que os personagens fossem orientais, não salvariam o filme, porque o problema não foi a escolha dos atores, mas sim a história, que não foi muito bem adaptada. Já que eu falei de adaptação, se pensarmos bem, o cerne ali, o centro de Death Note até que está ali. Nós temos o Caderno da Morte, nós temos o Ryuki, mas faltou um grande ponto que era o que chamava mais atenção na obra original, que era o embate psicológico entre o Kira e o L. Por isso que eu falo, se tivessem estendido para pelo menos 2 filmes ou fizessem uma trilogia, daria para explorar mais esse embate dos dois. E uma coisa que eu quero deixar bem clara, eu me recuso a acreditar que aquela Mia é a adaptação da personagem Misa da obra original, porque as duas ficaram completamente diferentes, não tem nada parecidas. Para mim, aquela Mia é só uma personagem que criaram para essa versão da história. Talvez tenha uma continuação o filme, e eu espero que na continuação, que aí sim seja uma adaptação da personagem Misa da obra original. E se você quer adaptações fiéis, a adaptação mais fiel do mangá é o anime, e a adaptação mais próxima do anime é a trilogia de live actions feitas no Japão. E se você não conhecia Death Note e gostou da história do filme da Netflix, te aconselho a assistir a série animada, tem lá todos os episódios na Netflix. E os filmes infelizmente não tem na Netflix, os filmes japoneses, mas você consegue achar em outras plataformas de locação de filmes na internet ou de outras formas. E agora eu quero comentar sobre os fãs que estão reclamando muito dessa adaptação, estão falando que ficou muito ruim em comparação ao anime. E o argumento que as pessoas que gostaram ou simplesmente só querem discordar dos fãs, falando que vocês têm que entender que isso é uma adaptação. O grande problema quando você adapta uma obra japonesa, seja de anime ou mangá, para os Estados Unidos, é que os fãs de anime estão acostumados com adaptações muito próximas ao original. Todo mundo fala assim, é uma adaptação, tem que mudar a história, tem que mudar um monte de coisa, senão você assiste a obra original. Só que a questão é a seguinte, quando um mangá é adaptado para anime, cerca de 70 a 80% da obra original está lá. O começo, o meio e o fim, em sua grande maioria, são exatamente iguais. E quando é feita outra adaptação do anime para um live action, também se mantém aí essa média de 70 a 80%, muito parecido com a obra original. É por isso que os fãs de anime cobram muito que tenham, em sua grande maioria, muita coisa parecida com a obra original. Eu só sei que depois de assistir o filme de Death Note, eu vou assistir novamente o anime, vou assistir a trilogia de filmes japoneses e estou muito curioso para assistir o 4º filme de Death Note, porque ele é uma continuação, é uma nova história onde caem outros Death Notes na Terra, depois que todo mundo já tem conhecimento do que é um Death Note. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe nas suas redes sociais, deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o filme de Death Note. Eu vou deixar outros vídeos na tela para você continuar assistindo o meu canal. Se você ainda não está inscrito, eu vou deixar uma bolinha aqui com o meu rosto para você clicar e se inscrever. Nós nos vemos no próximo vídeo. Sayonara. Bye, bye.